E vem conferir a crítica da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E finalmente eu consegui terminar a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Bom, minha experiência com a obra Jujutsu Kaisen é um pouco diferente das pessoas que acompanham o mangá. Porque o mangá, desde seu lançamento, fez muito sucesso, eu não consumi o mangá e logo depois disso lançou o anime. Eu assisti o anime e eu me apaixonei pela obra e pelo universo. Eu até prometi pra mim mesmo que eu ia ler o mangá antes de lançar a segunda temporada. Não consegui ler e fui assistir às escuras. E já sabia que muita gente falava do arco de Shibuya. Eu não sabia o que ia acontecer no arco, mas mesmo assim eu estava muito empolgado. Mas antes de começar esse arco tão mencionado, a temporada já começa muito bem com o arco do flashback pra gente conhecer um pouco mais sobre a amizade entre Gojo e Geto, saber como eles foram de grandes amigos a grandes rivais de mundos opostos dentro da feitiçaria. E esse arco eu acho muito interessante, muito bom, muito bem feito, muito bem escrito, com uma discussão muito boa e com algumas viradas muito interessantes. Como, por exemplo, quando eles terminam com a morte de uma personagem específica, com a música de encerramento, com um clima lá em cima, e não tem uma virada com a morte de uma personagem. É um final impactante que já promete uma luta incrível para uma próxima episódio. Sem contar com os personagens secundários que são apresentados nesse flashback, como, por exemplo, o Toji, são fantásticos. São personagens que você conhece, já quer saber mais sobre ele. Para mim, o meu personagem preferido virou o Sukuro Geto por causa desse começo de arco. Então, mostra como esse arco é muito bom, muito bem escrito. E o principal, a discussão entre Geto e Gojo. Essa discussão de eles serem de lados opostos. E como mudanças na vida de cada um fizeram com que eles mudassem de lado. E isso é super interessante. Um começo bem animado, bem feito, divertido, engraçado, com bons personagens. E a gente pula para partir desse flashback pro arco de Shibuya, que é o ponto principal da temporada. Mas nesse começo, uma coisa que eu gostaria muito de discutir sobre isso, que é muito bem feito, é a diferença técnica, tanto de cor como também de estética para sua animação. O começo do arco, apesar de ser um arco que ele vai ter grandes consequências, um final forte, pesado, ele é um arco mais lúdico de Jujutsu Kaisen. O começo dele, você vê que é algo mais divertido, mais alegre. E você vê isso também na tonalidade de cores que eles escolhem para esse começo de arco, brincando bastante com as cores primárias, principalmente brincando muito com o azul e também com o vermelho, até para brincar muito com o poder que o Gojo vai ter ao longo da temporada. Você pode até discutir que esse começo de arco tem algumas lutas que não são tão impactantes, momentos tão marcantes em questão de luta, mas eu acho incrível esse começo. Chegamos no arco de Shibuya, e o arco de Shibuya é um episódio melhor que o outro. A expectativa alta que eu tinha pro arco de Shibuya poderia me gerar um problema, que é o arco não ser tão bom como eu espero. Mas na verdade foi o oposto. Eu me apaixonei pelo arco de Shibuya. É o melhor arco de Jujutsu Kaisen até agora. É o mais bem escrito, é o mais bem feito, e ele consegue fazer algo que é muito difícil, que é trabalhar novos personagens, personagens antigos, desenvolver a história, desenvolver personagens no meio de episódio que o foco é só luta. Se as lutas acontecem episódio atrás de episódio, você vai ter pouco tempo para poder estabelecer, desenvolver os personagens. Isso pode criar um problema, que seria você não ter ligação com eles. Não tendo ligação, você não se importa. Você não se importando, a história pode cair muito de qualidade. E isso poderia facilmente acontecer aqui. E não foi isso que aconteceu. As lutas são tão boas, tão empolgantes, os personagens são tão carismáticos que eles conseguem fazer tudo fluir muito bem, percorrer muito bem. E você consegue listar algumas lutas épicas que tem aqui, de Chozo versus Itadori, de Toji versus Dragon. Você também pode mencionar o Itadori e também contra o Mahito, toda a luta dele contra o Mahito, mortes impactantes. Você também tem o Nanami em momentos épicos. Aqui é uma sequência de ação atrás do outro. Você tem grandes momentos, momentos bons, bem feitos, e aí muda vários pontos da obra, como a criatividade do autor de como criar novos personagens, da criatividade do autor de estabelecer bem o universo de Shibuya, fazendo com que fique um lugar fechado e preso, sabendo colocar a consequência dos lugares, colocando humanos no meio das batalhas, para fazer com que tudo tenha mais consequência, tudo tenha mais risco, e você como público fique mais preocupado com o senso de urgência. E pra mim tem um ponto que mostra o quanto Jujutsu Kaisen é bom. O principal personagem da obra é o Itadori. Ele é o protagonista da obra, mas
Ele, apesar de ser o protagonista, você não se preocupa em não ver ele por vários episódios. Tem tantos personagens carismáticos, tantos personagens envolventes, bem escritos, de designs interessantes, que faz com que você, como público, nem se importe se o protagonista está em tela ou não. E você pode falar, esse pode ser um ponto negativo. Seria negativo se o protagonista fosse ruim. E o Itadori não é um personagem ruim. Ele também é um personagem carismático. Ele também é legal ver em tela, mas tem tantos personagens bons que ele é jogado para trás. E isso mostra a capacidade que o autor tem de estabelecer e criar bons personagens. Estabelecer e criar bem o desenvolvimento de Shibuya. Mostrar muito bem a expansão, o domínio de cada um. Ele é criativo em questão de apresentar e desenvolver um universo em relação ao personagem. Ele é um pouco perdido e confuso em como ele cria as regras desse universo, e isso me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco como o autor não consegue estabelecer um limite de regras de qual é o nível de poder. Então meio que a gente como público fica um pouco perdido nisso, e é ruim para estabelecer o nível de batalha. Gosto muito de como cada episódio vai evoluindo, e tem 8 episódios em sequência, onde você não consegue parar. Uma maratona deve ser algo incrível de se assistir, onde cada episódio é mais empolgante e te abala psicologicamente. De novo, é um autor que tem um esmero com seus personagens e também sabe muito bem como trabalhar bem o universo. Eu também gostei muito da animação nessa segunda parte. A animação melhora muito e ele também evolui muito em questão de batalha, como ele consegue mudar o estilo de animação dependendo de quem está em ação. Porque tem alguns personagens que é mais realmente poder, tem personagens que é mais uma batalha física. Eu gosto muito de como ele brinca com uma câmera que corta muito pouco e fica preso muito no personagem para criar mais impacto ao longo da ação. Tudo isso ajuda muito. E como eu falei também das cores, ajudou muito. Se a primeira parte brincou muito com o azul, brincou muito com o vermelho, essa segunda metade brinca muito mais com cores com uma tonalidade mais escura. Tirando o episódio que envolve o Drakon, que aí sim envolve muito mais o cenário de praia, ou o episódio do Nanami, que também tem bastante praia, o resto dos episódios é muito mais uma escolha de luz própria do lugar. É como se escolhesse a iluminação própria de Shibuya para iluminar o ar como um todo. Uma cidade que cada vez mais vai sendo destruída pelos acontecimentos e as luzes vão diminuindo. Luzes vão ficando mais fracas, luzes brancas, luzes realmente vermelhas de rua, luzes de emergência com uma escuridão, com um cinza, que ajuda muito. E até quando aparecem outras criaturas como os coelhos do Megumi, você consegue ver que é uma tonalidade mais branca. E essa ideia mais de parecer até algo real, que até é um medo maior no que está acontecendo ali. Isso é muito interessante. Então esse é um arco quase perfeito pra mim. Tem alguns pontos que me incomodam. O nível de poder não me agrada. Eu também acho que alguns personagens entram e saem de cena muito rápido, porque tem muita coisa acontecendo. E tem uma narração em off, que eu acho que ela entra em momentos inoportunos que não ajudam. E a animação, realmente, nem todo episódio é perfeito. Até porque se você viu os bastidores da obra, você conseguiu perceber que o estúdio que está fazendo Jujutsu Kaisen criticou muito o nível de trabalho que eles tinham ali, e fazer com que alguns episódios fossem muito acelerados. Teve até um episódio que saiu uma declaração depois, que o animador falou que ele achou que estava inacabado pela forma como eles fizeram. E mesmo assim, entregaram um trabalho fantástico. Só um destaque a mais a trilha sonora. A trilha sonora de Jujutsu Kaisen é incrível. Tanto a trilha que envolve ao longo das lutas, como as aberturas de encerramento. Do começo do primeiro arco, do segundo arco, é o melhor anime do ano pra mim, e é a melhor abertura do ano, essa abertura do arco de Shibuya. Encerramento dos dois arcos é incrível, a abertura do primeiro arco é incrível, tudo é fantástico envolvido aqui. Não é um anime perfeito, tem algumas coisas que me incomodam, que tiram um pouco do impacto como um todo. Eu até acho que o anime, quando você for maratonar, deve ser um pouco cansativo por causa de alguns acontecimentos, mas é quase uma obra perfeita pra mim, essa segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Concluindo, pra mim a segunda temporada de Jujutsu Kaisen faz com que ele seja um dos, se não o melhor anime do ano, concorrendo obviamente em segundo lugar no máximo. Ele é um anime fantástico, bem escrito, bem trabalhado, bem desenvolvido, com dons novos personagens, que faz com que você nem sinta falta de um protagonista que é bom protagonista, bem animado, com boa trilha sonora, com um bom roteiro. Pra mim é quase perfeito. Tem alguns problemas que me incomodam, que não fazem com que a temporada seja um 10, mas é um anime quase perfeito. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Jujutsu Kaisen com uma nota 9,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da segunda temporada de Jujutsu Kaisen? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.